Olá, olá, bom dia para vocês que me acompanham no Papo de Cozinha. Agora eu vou aqui dar uma conversada com vocês, né? Hoje, terça-feira, acho que são quase 9h05 agora, né? Entrei um pouquinho depois para vocês que já estão acostumados aí poderem já estar aí quando eu entrar e a gente já poder começar a falar. Hoje, se vocês olharam aí no título, nem sempre foi assim, né? Eu vou falar de um pouquinho aí da minha trajetória nessa vida de alimentação afetiva, de alimentação natural, né? E isso é muito importante, as pessoas têm que entender como que tudo isso se processa. E para você que ainda não me conhece, eu sou Gigi Cousteau, chefe de cozinha, e esse é o meu canal no YouTube Cozinha Afetiva. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, dê o seu joinha, né? E compartilhe dessa ideia com sua família e amigos. Eu tenho certeza que eles vão achar os conteúdos incríveis, porque eu falo de maneira muito simples ali o dia a dia de uma alimentação afetiva, de uma alimentação saudável, com itens que nós temos na nossa prateleira e também, né, gastando muito pouco. Isso é muito importante. Então agora, né, que vocês já estão aí me assistindo, já estão aí sintonizados, eu vou aqui falar para vocês de nem sempre foi assim. O que é isso, Gigi? O que você está falando em relação a isso? Então eu chamo você, minhas Alices e meus Alices. Aí a pessoa vai perguntar ali, meu Alice, minha Alice, o que é isso também, Gigi? Por que eu falo isso? Quem já conhece um pouquinho da minha trajetória sabe que a minha avó paterna chamava-se Alice. E foi dela que eu herdei esse dom da cozinha. Ela cozinhava excepcionalmente bem, os vizinhos até iam lá para comer algumas coisas que ela fazia doces, que depois que ela ficou doente, na verdade, e todo esse processo dessa falta de contato físico, né, porque ela não está mais aqui nesse plano, doces que eu nunca mais comi caseiros, eu nunca mais achei. Achei uns outros industrializados meio parecidos, mas não chegava nem aos pés do que minha avó fazia. Então foi dela que eu herdei. E aí eu gosto de chamar vocês assim por dois motivos. Primeiro, porque eu falo de alimentação afetiva e ela tem tudo a ver com essa história. E segundo, porque eu adoro o filme, né? A história da Alice no País das Maravilhas. E eu sempre falo que na cozinha natural tudo é possível. E no mundo da Alice tudo é possível, né? Você vê que todas as personagens que existem ali são personagens fantasiosos, mas que eles podem fazer tudo, né, no mundo se movimentar e tudo acontecer, porque tudo é possível. Então, como vocês também são pessoas incríveis, então eu vou chamar vocês de Alice a partir de agora, tanto eles quanto elas. Os Alices e as Alices, tá bom? Então agora a gente vai falar do nem sempre foi assim. E eu quero passar isso para vocês. Quem me olha falando de alimentação afetiva, de alimentação natural, acha que eu já vim assim, ou é natureba, já veio numa família natureba, ou tá dentro dessa modinha agora, que a gente tem que ser natural. E na verdade nem sempre as coisas foram assim. Eu fui uma adolescente, fui uma criança e uma adolescente que cresceu no começo da década de 80, tá, gente? Eu nasci na década de 70. E eu fui criança na década de 80 e adolescente na década de 90. Então, na década de 80, o que aconteceu aqui no Brasil? Foi a consolidação das indústrias alimentícias. Então, assim, a gente vivia um governo militar que era muito fechado, ele começou a abrir um pouquinho mais na década de 80 e era realmente difundido para os nossos pais e meus pais, como sendo pessoas do interior que passaram algumas dificuldades, algumas privações na vida, eles quererem dar o melhor para a gente. Então, o que era o melhor? É poder ir no mercado e comprar aquele produto industrializado que quando eles eram crianças eles não podiam comprar. Então, eu cresci comendo realmente doce em lata, bolacha recheada, refrigerante eu tomava pouco, era só aos domingos, um copinho no almoço, um copo na janta. Minha família não tinha realmente esse costume, mesmo sem saber, tá? Eles não tinham esse conhecimento. A gente não tinha o costume de comer tomando alguma coisa. A hora da comida era a hora da comida. Então, de segunda a sábado, a gente almoçava e jantava sem tomar um líquido junto, era só comida mesmo. E no domingo tinha esse refrigerante que era
um copo no almoço e um copo no jantar. Era um refrigerante de 600 ml, um copo americano para cada um, tudo medido milimetricamente, porque imagina, 3 filhos, imagina que a gente não ia brigar se tivesse um dedinho a mais para algum deles, né? Então era bem essa métrica. Mas a gente cresceu, eu cresci sim, então comendo doce de bar, sabe aqueles doces de bar? As crianças hoje em dia não têm esse contato de ir ao bar comprar doce, mas na minha infância e de muitos de vocês que estão assistindo aqui, era super normal que a gente fosse até o bar e comprasse doce, né? Paçoca, geleia, Maria Mole, suspiro, né? Bala, aquelas balas, né? Balas de leite, e tinha tantas outras balas aí que a gente comprava, e tudo isso era muito normal. Então eu cresci nessa métrica. Quando eu cheguei na adolescência, eu cresci também comendo, na época não tinha tanto lanche, tá gente? Quando aquela rede famosérrima, que tem aquele M gigante, chegou aqui no Brasil, eu já tinha 15 anos, tá bom? Pra vocês terem noção. Então o que era o nosso lanche? Quando comia um lanche era um cachorro quente, realmente, aqueles de carrinho, ou um podrão, como o pessoal fala, um lanche, mas na verdade o que fazia grande sucesso aqui, por isso que eu acho que até hoje é muito popular, é pastel de feira, e na época tinha muitas pastelarias no centro da cidade. Eu moro aqui em Jundiaí, é onde eu e minha mãe, quando a gente ia para a cidade, nós sempre íamos nas pastelarias comer um pastel, tomando um refrigerante ou um caldo de cana. Esse era o top, assim, do lanche. Não tinha essa quantidade de pizzarias que tem hoje, dessa quantidade, não tinha entrega ainda. Então era tudo muito diferente do que é hoje em dia, né? Então a gente ir lá e comer um pastel, e aí às vezes tinha coxinha, tinha essas coisas, mas a gente sempre preferiu o pastel. No meu caso, sempre preferi o pastel ou a coxinha de queijo, que a coxinha de queijo é um prato aqui que já foi registrado, ele é tipicamente de Jundiaí, né? Que é a coxinha de frango, por isso que ela se chama coxinha, mas aqui em Jundiaí tem, né, lá em Jundiaí, que eu moro aqui na Várzea hoje em dia, que é uma cidade vizinha, é coxinha de queijo. Então naquela época era um, era outro que eu comia. Então nem sempre foi assim. Por quê? Porque nós não tínhamos esse conhecimento, e quando meus pais compravam os produtos industrializados, aqueles que eu gostava tanto, que eu consumia tanto, ia lá, vitamina, eles achavam que tinha muito mais propriedades do que realmente existia naquilo. Né? Então eu cresci, por exemplo, pra vocês terem noção, as crianças tomam achocolatado. Ao invés de tomar achocolatado, no meu caso, Gigi, os meus irmãos adoravam achocolatado, eu preferia o que era de morango. Gente, de morango é o que tem mais corante, aquilo que é mais sintético do que o de chocolate, era pior ainda. E eu tomava esse, entendeu? Então são uma série de coisas que só ao decorrer da minha idade adulta, isso não foi assim, chegar aos 18 anos eu mudei, também não, porque até então ainda estava ocorrendo essa conscientização. Essa mudança, ela ocorreu a partir dos 27 anos, nessa fase, 26, 27 anos, quando eu realmente entendi por quê. Eu tive alguns problemas, algumas questões médicas, e aí eu tinha, né, eu mudei de empresa nessa época, e eu tinha um convênio que era muito legal, né? Eu tive convênios que eram muito legais, e eu, né, acho que tudo é energia, tudo é um momento de acontecer, eu acabei parando com médicos que eles tinham essa preocupação em primeiro ver a alimentação. Tinha uma ginecologista que ela pensava na alimentação, foi nela que eu fui, primeira vez, e quando eu comecei a conversar sobre as questões, ela começou a perguntar sobre a minha alimentação, e quando eu pego o receituário, ela me dá uma impressão escrito: tome um leite fermentado por dia, coma folhas de fruta, coma verduras de folha verde escura, tome bastante água e evite açúcar. Gente, isso para mim foi algo assim revelador. Nesse momento que eu peguei aquela folhinha e que eu vi, né, que eu li aquilo, e que eu falei, meu Deus, ela não me deu uma pomada, ela não me deu um comprimido, ela falou para eu fazer isso, ela falou, faz isso 15 dias, se não tiver melhora você marca um retorno. E eu segui aquilo, e todos os sintomas que eu tinha tido durante 7, 8 anos, eles desapareceram por completo. E aí eu fui fazer, sabe aquela coisa do ver para crer? Exatamente, foi isso que eu fiz. Passou esse tempo, não aconteceu nada, né? Aquilo cessou. Eu falei, eu vou comer, imagina, não deve ser isso. Não, deve ser, deve ter sido alguma outra coisa que eu fiz, não é possível. Uma listinha tão pequena, né? Tratar tantas questões. E eu fui lá e eu comi.
os docinhos, né? Que eu sempre gostei de doce. Gente, eu cheguei a comer, porque você falou que nem sempre foi assim. Eu era uma adolescente que eu sentava pra assistir televisão, assistir um filme, o pessoal comia pipoca. Eu não, eu comia paçoca, aquelas paçocas rolha ou paçoca gibi. Se fosse a paçoca gibi, eu comia de 4 a 5 por tarde, tá bom? 4 a 5 paçocas gibi. Se fosse rolha, eu cheguei a bater o recorde de 15 paçocas rolha, que eu pegava, colocava numa caneca, eu esfarelava essa paçoca e comia com uma colher assistindo o filme. Para vocês terem noção de que nem sempre foi assim. E aí eu fui lá e comi meu docinho, minhas paçocas. Gente, foi coisa de 2 dias, fez assim. Toda aquela sensação, todos os sintomas que eu tinha, todas as questões que apareciam, elas voltaram quando eu comi esse doce, quando eu deixei de comer. Eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Tá na comida a cura, não preciso de medicação sintética. E foi aí que eu comecei a seguir a risca, e foi aí que eu comecei a me interessar e entender algumas coisas. E como eu disse, a transição para mim foi um pouco mais fácil, porque a minha família, mesmo tendo essa questão da gente comer os industrializados e ter realmente, meu pai é fascinado até hoje, né, bem menos, ele já entendeu um pouco o recado, mas é um pouco difícil tirar ainda dele essa questão. Mortadela, por exemplo, meu pai é apaixonado por mortadela. Por quê? Porque ele passou uma infância muito privada, que ele falou que ele chegava nos lugares, as pessoas estavam comendo mortadela e ele não podia comer mortadela. Ele comeu a primeira fatia de mortadela dele com 9 anos de idade, gente. Que sã consciência, né? Que sã pessoa hoje imagina comer um embutido com 9 anos de idade, a não ser realmente que os pais já sigam uma alimentação que seja livre de qualquer industrializado. Mas se é uma criança comum, né, que a gente vê que segue essa alimentação aí, que a indústria, que a mídia imprime, gente, ela está com 2 anos e já está comendo um embutido. Ele já comeu uma linguiça, ele já comeu um peito de peru, ele já comeu a mortadela, ele já comeu isso. Meu pai foi comer com 9 anos, assim, é comer um pedacinho para saber como é que é e ter privado. Então isso para ele é uma questão de status. Então assim, sempre teve esses itens, mas quando eu cheguei nessa fase dos 26, 27 anos, que eu tive esse primeiro contato, né, com essa médica, assim, uma pessoa iluminada, que na primeira consulta que eu fiz com ela, gente, ela começou, porque eu já tinha ido em vários outros, e realmente aquela história de você, toma um comprimidinho, então não sei o que, depois passou o efeito, acaba, né, a sensação ela vai embora daquele período, e depois ela volta, porque você não tratou, né, você não tratou a causa, você não tratou a raiz da questão, você tratou só o sintoma desapareceu, mas depois ele retornou porque eu não tratei a causa, e a causa continuava ali, que era essa alimentação que eu tinha, que não favorecia, pela questão do meu histórico familiar, porque quando ela começou a conversar comigo, foi quando ela começou a descobrir, né, como é que era a minha família, como é que é a sua família da sua mãe, quais as questões da família do seu pai, você conhece? E ela foi trilhando aquilo e aí ela passou aquela folhinha para mim com esses itens que eu descrevi anteriormente, que foi onde tudo mudou. Foi o início da mudança da minha vida e da minha relação com a alimentação. Até então eu ainda não tinha essa admiração e esse contato com a questão do alimento em relação também à minha avó. Eu gostava muito da comida dela, mas também não tinha esse respeito, porque eu também sou de uma geração de que ser cozinheira não era uma coisa legal, era uma profissão que era algo que era ruim, que você vê a pessoa como inferior, e todas as profissões são importantes, nós somos uma cadeia, que nem uma colmeia, né? Cada abelha, cada formiga, elas têm uma função, e se uma delas falta, de repente eles quebram todo o esquema da cadeia. Então todos nós aqui, independente daquela profissão que exige que você estude 15 anos, porque tem algumas coisas que você tem que fazer, né, passar por vários graus para chegar naquela graduação e você receber aquele título, por aquela que não tem teoricamente instrução nenhuma, mas ela tem que ter um conhecimento, porque às vezes eu posso ir lá e mexer em alguma coisa que não vai ser legal e vai ter algo que vai ter uma consequência negativa por eu achar que eu sei muito, mas aquela pessoa que está ali convivendo, ele sabe todos os pormenores que acontecem ali, e se não tivesse ele ali, não teria eu na outra ponta, porque eu teria que fazer aquilo que não é minha aptidão, né? Então quando eu cresci
tendo a ideia, né, meu papai e minha mamãe estudaram muito pouco, de que estudar era necessário, estudar sim é necessário, é muito bom, a gente tem que abrir a mente, ter conhecimento, mas de que eu deveria ser alguém, uma executiva. No caso, eu sou formada em economia, eu sou economista, para vocês terem noção. Eu fiz técnico em agropecuária, então eu já fiz um colegial técnico de uma coisa que eu já tive várias vivências diferentes. Eu aprendi a dirigir trator com 15 anos de idade. Eu posso dar curso de tratorista, eu posso dar curso de inseminação artificial em bovinos, eu tenho em bovinos e equinos, eu tenho esse título também, que eu posso fazer isso, eu posso fazer plantas baixas, construção rural, né, em áreas rurais, construção rural, então eu posso fazer planta baixa em área rural de casa, de estábulo, para você ter noção de como eles sempre fizeram com que eu tivesse um conhecimento bem amplo. E depois eu fui fazer a faculdade de economia, que aí eu mudei completamente de ramo e fui para o ramo financeiro, trabalhar aí em instituições ligadas a grandes bancos nacionais. E aí foi quando eu comecei a despertar, e eu fiquei dos 26 aos 37 fazendo essa descoberta. Primeiro ponto, né, vendo a alimentação. Segundo ponto, me descobrindo, porque depois, né, a gente vai conversar mais sobre isso, vocês vão entender quem era a Gisele, quem foi a Gisele criança, quem foi a Gisele adolescente, quem foi a Gisele na fase jovem adulta e quem é a Gisele hoje na fase madura. Então eu cresci realmente aí dos 27 aos 37, em torno de 10 anos, tendo esse conhecimento sobre alimentação, tendo um autoconhecimento, para poder aí chegar nesse ponto que foi começar justamente a trabalhar com a cozinha afetiva e mudar completamente a minha vida, dando uma virada de mesa. Mas quando eu falo virada de mesa, não é com rancor de tudo aquilo que eu vivi, não. É realmente uma virada de mesa de descoberta, porque mudou muito a minha vida. Minha vida mudou demais, dos 37 anos até esse momento que eu tô falando com vocês. E eu sei que ela vai mudar muito mais, porque eu tenho consciência de que mudar é preciso, aprender é preciso, estudar é preciso. Isso vai continuar até o dia que eu não puder realmente me movimentar, que eu for para outro plano. Até lá, se eu estiver acamada, eu vou conseguir ler. Alguém vai conseguir colocar um livrinho ali, deixar ali para eu ler. Eu acho que não vai nem ser livro. Se bobear, a gente vai colocar um monitor e vai colocar vire a página, ele vai passar para a página seguinte, né? E aí vai chegar a esse ponto. E se eu tiver essa possibilidade, é assim que eu vou viver, porque aprender e ter a mente aberta é o mais importante. Então, pessoal, você que está aí me acompanhando, que às vezes fica, mas eu sempre vivi assim, vai ser muito difícil. Saiba que tudo é questão de escolha, porque eu também nem sempre fui assim. Eu nem sempre comi as coisas sem açúcar, eu nem sempre cheguei no lugar e soube escolher uma salada ao invés de uma coxinha de queijo, ao invés de um pastel. Mas eu aprendi que isso me dava mais vida e fui fazendo isso aos poucos. Eu tive mais facilidade, mas nem sempre foi assim. Eu fui, como eu falei, foram 10 anos que eu segui a trilha do conhecimento alimentar para eu chegar realmente no ponto que eu fui trabalhar com isso, porque é um amor meu, uma aptidão minha. Não quer dizer que a pessoa vai passar 10 anos fazendo isso, não, mas eu sei que eu estou aprendendo continuamente. Tem coisas que hoje eu tenho consciência disso, que eu posso achar que hoje são coisas maravilhosas e que a gente descobre com o estudo, com a evolução, que talvez aquilo não seja tão bom para o ser humano, eu tenho que passar por outro tipo de alimento que pode ser até mais saudável, que eu não tinha conhecimento. Isso para mim é muito vivo. Mas então, se você tem essa história como eu, peço que você comente, que você coloque aí, que você escreva para mim, porque nem sempre foi assim e você também pode mudar. E é isso que eu estou convidando você a fazer aqui nesse canal, Cozinha Afetiva, que eu convido você também lá no Instagram. Amanhã no Instagram, às 14 horas, é dia de live, toda quarta-feira. Tem lá, pega o seu caderno de receitas, anota a receitinha lá. Às 14 horas sempre passo uma receita, algumas dicas também, né? E a gente vai convivendo e as pessoas vão interagindo. Eu sempre respondo as perguntas, eu acho muito importante que eu sempre digo que as perguntas sejam respondidas para que as pessoas tenham maior conhecimento. Eu sou sempre disponível. E vocês podem perguntar, às vezes eu não consigo responder de bate-pronto,
né, pela questão realmente da agenda, mas eu estou ali disponível para vocês. E aí, se você ainda não me segue, como eu disse, dê lá, né? Se você não deu ainda o seu joinha, dê o seu joinha, né, para o YouTube distribuir para mais pessoas, compartilhe com as pessoas que você conhece. Às vezes você já tem conhecimento sobre essa informação, mas alguém que você conheça não tenha e precisa saber detalhadamente como isso acontece também. Se inscreve no canal, vamos aumentar aí essa corrente de seguidores, porque quanto mais pessoas a gente tiver, né, eu tiver aqui inscrito, mais o YouTube vai distribuir, realmente mais gente vai ter essa palavra, tá bom? Então eu espero vocês na próxima terça-feira. Talvez com algumas reformulações, eu estou fazendo aqui só no YouTube o Papo de Cozinha, mas algumas pessoas estão pedindo lá no Instagram também, porque é mais fácil, às vezes, elas acessarem a plataforma do Instagram. Então eu estou aí no estudo, talvez eu passe a fazer no Instagram e depois replique para YouTube, né? Coloque os vídeos como eram antes e faça ao vivo no Instagram, mas ainda está aí no estudo. Se isso acontecer, eu vou avisar vocês aqui no YouTube e aí vocês acompanham então o Papo de Cozinha às terças, às quartas-feiras às 14 horas. Pegue lá seu caderno de receitas para acompanhar as receitas da minha live no Instagram. Beijo grande e até mais!